Então, nós vamos ler o Evangelho, fazer a leitura do Evangelho, tá? Hoje o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino do céu de Deus senão nascer de novo. Item 25, instruções dos Espíritos, necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como a primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Muito bem. Então, queridos amigos, conosco nessa noite, vamos convidar o nosso amigo Herbert para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo. Tá bom? A todos desejamos um ótimo estudo, muita paz e harmonia para todos. Obrigada. Bom, gente, boa noite a todos. Hoje vamos fazer o estudo sobre a necessidade da reencarnação. Vocês já se perguntaram o que nós estamos fazendo aqui? O que é isso de estar encarnado? Por que estamos aqui? O que é esse lugar que nós estamos? Quem somos nós? Por que temos mãos, pés, ouvimos, enxergamos, falamos, andamos, temos que alimentar, temos que dormir, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que aprender. O dia amanhece, anoitece, as 4 estações, o frio, o calor, o dia, a noite, a fome, a tristeza, a alegria. O que estamos fazendo aqui? Qual o sentido de estar aqui? Que história é essa de vir, ficar algumas décadas e depois voltar? Vir da onde? Voltar para onde? São perguntas que existem em nosso inconsciente ou no nosso consciente. Muitos de nós se perguntam sobre o que estamos fazendo aqui, sobre qual o sentido de estar neste mundo, qual o sentido de existir nesse mundo. E nessas perguntas nós definimos a nossa caminhada através daquilo que achamos que são as respostas. Muitos se perdem, se confundem, perdem a fé, perdem a esperança e não acreditam naquilo que está diante dos olhos. Outros acreditam e seguem aquilo que a vontade própria, o egoísmo, o impulso material lhes proporciona nessa existência. Outros acreditam que nós
encarnados e desencarnados aqui presentes, participando desse mesmo tempo e espaço nestas reflexões preciosas, e os infinitos demais que assistirão esse estudo e em qualquer tempo e espaço irão refletir sobre o que estamos fazendo aqui. Por que reencarnar? Para que reencarnar? Para encontrarmos as respostas, precisamos analisar primeiro quem somos e aonde estamos, para depois começarmos, à luz da espiritualidade, a refletir sobre essas necessidades reencarnatórias. Quem somos? Por que temos essa aparência física? Por que temos defeitos, às vezes físicos, às vezes morais? E morais todos nós ainda temos. Muitos defeitos, imperfeições, necessidades morais para serem conquistadas. Quem somos? O que nós somos tem a ver com as nossas últimas reencarnações. À luz do Espiritismo, à luz dos nossos irmãos espirituais, esclarecem sobre o nosso passado, sobre quem somos hoje. Já vivemos outras existências, outras necessidades reencarnatórias. A quantidade delas, a cada um a sua diversidade do processo reencarnatório. Mas começamos uma caminhada há muito tempo, no primeiro start da percepção, da consciência, quando o nosso ser ainda animal começou a ter o primeiro sentido consciencial, a primeira percepção sobre a individualidade, o processo individual de evolução. E aí fomos trilhando os processos, as vindas e idas da reencarnação. Em todos esses processos, aglomeramos muitas e muitas virtudes, conquistas, que a espiritualidade chama de patrimônio espiritual. Essas virtudes são latentes em nossas vontades, em nossos impulsos, em nossa ânsia de evoluir, de crescer, de ajudar ao próximo, de se livrar das questões materiais e adentrar no mundo, na dimensão espiritual. Mas também nos processos reencarnatórios passados, escorregamos, caímos e levantamos. Mas o aprendizado daquele escorregão ainda continua latente em nosso inconsciente, necessitando de reajustes. Já erramos, já acertamos e já erramos. E quem somos nós hoje? Apesar de cada um ter uma aparência física diferente do outro, problemas materiais diferentes um do outro, processos diferentes que a cercam dentro da lei da diversidade, cada um de nós é o aglomerado de tudo que nós já vivemos. Nada foi dado de presente, nem as virtudes, nem as mazelas. São conquistas que nós adentramos através da nossa boa vontade, através da nossa percepção, através das nossas escolhas. As oportunidades vêm de um plano superior. O que fazemos dessa oportunidade
é nossa responsabilidade. E diante dessa responsabilidade, nos identificamos com quem somos. Quem somos nós hoje? Então basta, no sentido metafórico, fechar os olhos para o mundo físico e analisar o que existe dentro de nós, em nosso inconsciente, porque lá dentro grita tudo que nós somos, já fizemos, já acertamos e já erramos. Todas as formas em que nós reagimos diante do mundo são consequências daquilo que nós já vivemos, já passamos. Seremos amanhã reflexo do que estamos plantando hoje. A busca pela evolução, a busca por ser um indivíduo, um espírito melhor, leva à expansão da consciência e a processos reencarnatórios mais suaves. Isso é uma lei universal, a lei de causa e efeito. Então nada é gratuito, nada que passamos vem como castigo, nada que passamos vem como presente de Deus. Tudo que passamos, todos os impulsos que temos, são consequências de quem nós somos. E onde é o lugar de melhorar quem somos? Aqui, neste plano físico, na terceira dimensão. Já falamos um pouco sobre quem nós somos. E onde estamos? Que lugar é esse que estamos? O plano físico é o plano em que todas as dimensões espirituais comungam do mesmo tempo e do mesmo espaço. O plano físico é único, é material, e aqui está contido reinos mineral, vegetal, animal, hominal e o angelical, que nós não vimos, nós não percebemos, porque a nossa percepção está amarrada, vidrada na terceira dimensão. Aqui também no mundo físico existem dimensões espirituais. E essas dimensões espirituais não é uma única dimensão, igual é a dimensão no mundo físico. No mundo espiritual existem faixas vibracionais, mais primitivas, mais evoluídas, mais iluminadas. E nós pertencemos a uma dessas faixas vibracionais. Assumimos a tarefa de vir para o mundo físico, onde todas as faixas vibracionais do nosso orbe comungam do mesmo tempo e espaço. Aqui estão espíritos necessitados. Por aqui passaram e passam espíritos iluminados. E olha que maravilha que Deus proporciona para o nosso crescimento individual. O convívio com eles, com quem está acima de nós e quem está vindo atrás de nós, em uma sequência evolutiva. Para aprendermos com quem já caminhou e ajudarmos quem ainda está caminhando conosco. O exercício de estar no mundo físico é a grande oportunidade. Aqui você tem acesso a ensinamentos, a vibrações que elevam, a vibrações que nos mostram o caminho seguro
do nosso futuro, aqui também estão as provas que, se não tivermos discernimento, cometeremos novos equívocos. As oportunidades de avançar são inúmeras, mas também as oportunidades de cometer equívocos existem, são grandes e poderíamos dizer até que aumentam gradativamente. E isso é bom ou é ruim? Depende. O que está dentro de você? A necessidade de superar as provas ou o medo de cometer os mesmos erros? Por um lado, a oportunidade é maravilhosa, é ímpar na existência do Espírito, porque é a oportunidade de, através das provas, através das dificuldades da vida, superarmos quem somos, os equívocos que tivemos no passado. Por isso que um projeto reencarnatório é tão importante. De algum lugar viemos, para algum lugar voltaremos, e é lá onde moramos. Alguém aqui já trabalhou em algum emprego que ficou alguns anos, depois saiu e foi para outro? Estes empregos às vezes traziam sofrimentos, angústias, tristezas. Passou, foi um período. E daqui a um tempo você nem lembrará mais do emprego que teve, do trabalho que teve, porque outros virão. Assim é um único projeto reencarnatório, analisado na sua individualidade. Você lembra do seu último projeto reencarnatório? Do penúltimo, do antepenúltimo, do 10º, no tempo passado? Não recorda, mas tudo que foi trabalhado, desenvolvido, seja na vertente evolutiva ou involutiva, está latente no nosso espírito. Não importa para nós o ano em que estamos, o sobrenome que temos, os bens materiais que adquirimos, as riquezas, os prazeres. O que importa em um projeto reencarnatório é simplesmente o que avançamos internamente. Um projeto reencarnatório tem a missão de evoluir o espírito, não evoluir a matéria do espírito. E como que nós adentramos num projeto reencarnatório? Moramos em uma dessas faixas vibracionais do mundo espiritual. Já estagiamos em muitas faixas inferiores e estamos buscando avançar, subir os degraus da evolução nas faixas vibracionais. No ponto evolutivo que estamos hoje, a certeza é que já passamos nas faixas inferiores, desde zonas umbralinas até zonas menos evoluídas. E hoje estamos numa faixa intermediária, ainda rasa no processo evolutivo. E todas as faixas vibracionais são possibilitadas projetos reencarnatórios. Porque aqui no mundo físico tem espíritos de todas as faixas vibracionais. Estaria mentindo se falasse que só tem espíritos superiores. Basta ver a nossa sociedade. Estaria também mentindo
falando que temos somente espíritos inferiores encarnados. Então é dado a todas as faixas vibracionais os projetos reencarnatórios. Muitos espíritos não têm condições morais ainda de opinar as provas que precisam passar. São conduzidos somente pelo impulso dos engenheiros da reencarnação, que projetam a reencarnação daquele indivíduo de acordo com as provas necessárias que ele precisa para, através do seu esforço, através da sua boa vontade, avançar. E todos são dados a oportunidade de avançar, o auxílio para avançar. Avança aquele que tem boa vontade, aquele que chega o momento interno, a vontade de evoluir. Outros já conseguem participar do projeto reencarnatório, escolhendo aquilo que é possibilitado a eles, seja a família, seja as provas, as expiações, as dificuldades. Lógico, a estes também alguns méritos para avançar mais ainda nas possibilidades que já avançou em outras encarnações. E os projetos reencarnatórios são perfeitos? Os projetos, sim. O desenvolvimento deles está de acordo com a nossa percepção, com a nossa vontade e com o nosso discernimento. Por isso a importância do amai-vos e instruí-vos, para que tenhamos o conhecimento de aplicarmos no nosso discernimento as ações do nosso projeto reencarnatório. Às vezes escutamos questões distorcidas sobre o ponto de vista espiritual. É necessário estudar, é necessário compreender e refletir. Por exemplo, um suicídio. Quantos e quantos suicídios existem e existirão ainda neste mundo? Milhares. Ele está contido no projeto reencarnatório de quem comete o suicídio? O espírito tem a tendência à falta de fé, à perda da consciência evolutiva, à falta de discernimento e de seriedade sobre o seu projeto reencarnatório. A ele é dado a oportunidade da vida, não de tirar a própria vida. Então, questões distorcidas não fazem parte do projeto reencarnatório evolutivo. O ser tem a tendência, é necessário que ele venha. Se ele cometeu o suicídio várias e várias reencarnações, o que ele fez antes de cometer o primeiro suicídio? Quantas e quantas vidas ele não deve ter tirado, a ponto de sentir aquela vontade de tirar a própria vida? O projeto reencarnatório é a oportunidade que aquele espírito que um dia foi um algoz reajustar, não de passar mais apuros espirituais, passando por momentos difíceis durante a vida e após o desencarne.
As questões do suicídio, então, está latente no inconsciente daquele que vem. Mas ele é o único responsável pelos atos que comete. Já escutei, suicidou porque estava no projeto reencarnatório dele. Cuidado! Estudem mais para não analisar as questões espirituais no sentido oposto da evolução. Um aborto é outro exemplo. Está num projeto reencarnatório de um recém-concebido ser abortado? Não. Está no projeto reencarnatório daquele que é concebido ter uma existência. A falta de discernimento dos pais é uma escolha individual. Teve um aborto porque estava no projeto reencarnatório dele. Somente se for um aborto natural, sem as mãos humanas, o que acontece? Às vezes, o espírito precisa somente do choque anímico, do amor dos pais, por um curto período de tempo, para que ele receba aquele choque e parta para um outro projeto reencarnatório em uma outra família ou na mesma família. O que acontece naturalmente, sim, está num projeto reencarnatório. O que depende das nossas escolhas sempre foi e sempre vai ser responsabilidade nossa. Em tudo. No que agimos, no que pensamos e no que sentimos. Por isso a importância de refletir e analisar. Antes de qualquer ação, pensar. Antes de qualquer sentimento, raciocinar. Porque quem são os nossos maiores inimigos? O outro? Ou nós mesmos? Todos os equívocos que nós cometemos, todas as mazelas que temos, todas as imperfeições impregnadas hoje em nosso inconsciente, em que temos a oportunidade de, nesse projeto reencarnatório, superá-las, tudo de mal que nós temos enraizado em nós, não foi o outro que trouxe. Foi nós que buscamos. Através do nosso sentimento imaturo e nosso pensamento equivocado. Os maiores inimigos que temos nunca foi a outra pessoa, nunca foi a outra nação, nunca foi a outra religião. Sempre foi a vaidade, o egoísmo, a possessividade, as mazelas que cultivamos ainda sobre o que nós sentimos em relação ao outro e ao mundo, e o que nós pensamos e julgamos em relação ao mundo e até mesmo a nós. Essa parcela de culpa, ela precisa ser transformada. E aqui no mundo da terceira dimensão, onde temos contato com todas as faixas vibracionais, onde conquistamos a cada dia mais patrimônio espiritual, é o momento que temos de também nos livrarmos de tudo isso que está em nós. E quem trouxe a receita para essa transformação? O Nazareno.
Jesus, no seu Evangelho, amai-vos uns aos outros, o amor, o perdão, a caridade, a paciência, a tolerância, tudo o que está nas entrelinhas dos Evangelhos de Jesus, são os mecanismos para olharmos para dentro de nós, analisarmos como sentimos em relação ao outro e ao mundo, como pensamos em relação ao outro e ao mundo. Porque essa forma equivocada de sentir e de pensar, estamos cultivando há muitas encarnações. Por isso sofremos, por isso angustiamos, por isso desesperamos diante das provas da vida. Temos coragem de insistir nos erros, mas temos medo de assumir as consequências dos nossos atos. E nos desesperamos, pedimos a Deus misericórdia, pedimos a Deus que nos livre do mal que nos assola, e Deus misericordioso nos dá a oportunidade, porque é a única forma de retirar isso do nosso inconsciente, é através do nosso próprio esforço, através da nossa própria busca, através da nossa própria compreensão de onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. Muitos de nós vieram de uma faixa vibracional e voltarão para outra faixa vibracional. Muitos de nós vieram de uma faixa vibracional e estão permanecidos nela e vão passar todo o projeto reencarnatório na mesma faixa vibracional e vai desencarnar. O que vai acontecer com ele? Antes de voltar para aquela faixa vibracional que ele se encontra, ele vai estagiar nas zonas de arrependimento, nas zonas de tristeza, nas zonas de angústia, porque teve a oportunidade de avançar e não avançou. Teve a oportunidade de subir os degraus da evolução e não subiu, porque prevaleceu nele aquilo que ele cultiva em todas as encarnações passadas, relacionadas ao seu egoísmo, à sua vaidade, ao seu materialismo, à sua busca somente por questões materiais. Se engana quando em algum momento busca as questões espirituais, se envaidece e acha que aquele momento curto é predominante na sua existência, porque sabemos que em todas as leis universais está a lei da frequência. Nós estamos naquilo que nós mais frequentamos espiritualmente. Buscar as questões espirituais uma vez por mês, 1 hora, uma vez por semana, 1 hora, e viver o restante do tempo se entregando aos impulsos do sentimento e do pensamento ainda equivocado, é manter-se na mesma frequência vibracional das últimas encarnações. A lei da frequência define onde estamos. Então temos que ir para um templo ou pegar um livro e ficar 24 horas por dia estudando? Não. Porque uma frase de estudo
você tem no seu dia a dia a oportunidade de aplicá-la. A frequência nas questões espirituais não é entrar num templo e orar. Não é ler livros constantemente, horas e horas. A frequência nas questões vibracionais é adquirir um pouco de conhecimento e aplicá-lo 24 horas por dia, aonde quer que vá, no trabalho, em casa, com a família, com o vizinho que torce para o outro time de futebol, para o outro vizinho que apoia o outro candidato político, para o vizinho da frente que vive em outra religião, frequenta outra religião. Como você aplica os seus conhecimentos no seu dia a dia? Quando aquele que se depara na sua frente te atormenta, te maltrata, te agride, como você reage com o seu inimigo? Jesus ensinou: amai os vossos inimigos. É nesse sentido que devemos atentar e aproveitar o projeto reencarnatório. Ele é único. Na nossa contagem física dos anos, 2024 não voltará. Essa existência única que temos, essa oportunidade única que temos, com todos os mecanismos para trabalhar as nossas imperfeições, mas além disso, todas as oportunidades para avançar a passos largos no nosso processo evolutivo. Ela é única e importante. E estamos aqui comungando dessas informações, não somente para escutar, é para refletir, é para pegar isso e aplicar no nosso dia a dia. Aonde estão as provas que precisamos? Talvez nem precisaremos sair os portões do centro de oração, do centro espírita, para nos depararmos com as provas. Às vezes as provas já estão aí no nosso pensamento, nos atormentando. Nem precisamos chegar em casa ou ir para o trabalho. Amanhã é um novo dia, com novas provas e novas maravilhosas oportunidades de nos superarmos. Você não está fazendo isso para ninguém, para nenhum familiar. Esse processo é silencioso, é íntimo e é a única coisa que levamos para os próximos projetos reencarnatórios. Agradeço a oportunidade da noite de hoje de estar aqui refletindo com todos vocês sobre esse tema. Obrigado.